Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e estamos no Respostas de Sábado, na edição já 253. Para você que não sabe, Respostas de Sábado é uma série que eu faço aqui nesse canal, respondendo perguntas, comentários, críticas, sugestões das pessoas que acompanham esse canal. E nesse canal a gente só conversa sobre equipamentos de áudio antigo, vintage, profissional. Então é mais ou menos isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vou responder algumas dúvidas, algumas questões. Se você tem interesse, deixa uma questão aqui no 253, que lá no 254 eu respondo, beleza? Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal, novamente falando, a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo comparativos, opinião sincera, lives batendo papo, analisando o mercado do som vintage, que mais? Histórias, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo. E hoje estamos aqui com o plano de fundo, novamente eu fazendo o vídeo aqui com a câmera. Hoje nós estamos de plano de fundo com um mixer da marca Quasar, modelo QM8800, com os famosos VUs de pontinhos, né? Os pontinhos, tem o 6600 que é esse pontinho grande que fica pulando, tem o 3300 que são pontinhos pequenos que vão abrindo assim. A Quasar sempre foi famosa aí com relação aos seus LEDs, tanto de VU, né, 5500 com viuzão, os LEDs também do 5500 versão com ponteiro, com LED, bacana pra caramba também. Então a Quasar sempre teve. E aí uma curiosidade, antes de iniciar aqui responder as perguntas, e como ela teve essa iniciativa de fazer os LEDs diferentes e tudo mais, e a Quasar tinha esse negócio de não copiar, né, então circuito e tudo mais, esse meu equipamento aqui eu acabei de... Vou até desligar ele, ó. Vou desligar ele, liguei, ó lá, de novo, travou aqui, eu tive que abrir ele e tomara que volte, né? Opa, tô com mau contato em algum dos circuitos aqui, ó lá, ó. Ah, só falta não parar. Puxa, ele tinha ficado bem paradinho, né? Lá, agora fui colocar a mão, parou. Algum mau contato aqui no VU, que pena de ter deixado quieto. Então o que acontece, né? Algum integrado aqui, algum circuito do VU tá com mau contato, não devia ter metido a mão, né? Que cagada. Bom, fazer o que? Vai ficar assim agora, só um batendo. Só espero que não dê problema de ficar um aceso, né? Deixa eu ver se eu consigo meter. Então o que acontece, né? Por a Quasar ter esse sistema diferenciado e tudo mais, então ela tem uns integradinhos aqui que são bem chatos de arrumar, ó. Agora parou de vez, né? Que sacanagem, devia ter deixado quieto. São coisas, para você que não conhece, são coisas que acontecem aí com os equipamentos dessa geração, tá? Olha lá, agora não quer voltar mais, nem mexendo. Puxa, não devia ter metido a mão, né? Fazer o quê? São coisas que acontecem. Vou ver se eu consigo ver o que é o problema dele. E são coisas que vão acontecendo, tá? Fiquei triste agora. Na hora que eu bater aqui no primeiro intervalo aqui do resposta, eu vou tentar dar mais uma mexida aqui, pra ver se a gente consegue descobrir aonde é o mau contato. Só que agora nem voltar mais, não quer voltar mais. Puxa vida. Que pena, hein? Bom, vamos lá. Então vamos ao que interessa. Vamos à resposta, lembrando que eu estou aqui com o meu celular, a ordem das perguntas, quem manda é o celular, tá certo? Na verdade é o YouTube. Tô meio triste agora, fiquei triste porque não vai voltar aqui o viewzinho. Lá, tá meio estranho, né? Fazer o quê? Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Francisco Felício, som muito ruim. Fazer o quê? Né? Não sou profissional, o canal não é profissional, não tenho profissional, então... Se o som do vídeo passado foi ruim, cara, agradar esse povo não é fácil, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que disseram que quando eu faço com o microfone fica bom, o áudio e tal, e já tem pessoas que dizem que fica ruim, tá? Não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, as pessoas sabem como funciona aqui o canal. Continuando, grande César, abraço, valeu, obrigado Galvão. Que mais? Miguel Antônio Navas. Olá César, parabéns pelos vídeos. São muito esclarecedor. Tenho um receiver 1360 e o mesmo quando sintonizo uma FM, a mesma depois de algum tempo começa a sair da sintonia, pedindo para ir para a esquerda ou para a direita.
saindo do estéreo. O que pode ser? Desde já agradeço. Cara, isso aí pode ser muitas coisas, né? Inclusive, vou dar um pause aqui, peraí. Quem me conhece sabe que eu não ia conseguir fazer esse troço com esse troço torto aí, né? Com um travado. Então, voltamos aqui. Então, o problema do teu FM é que é antigo, né? Então, as coisas, quando elas começam a ficar um pouco velhas e tudo mais, elas começam a dar problema. E no FM pode ser muita coisa, né? Pode ser uma bobina que esteja fugindo, pode ser um capacitor. O que eu posso te indicar para você tentar melhorar? Faz uma pesquisa no YouTube, provavelmente deve ter aí, hoje tem vídeo de tudo quanto que é coisa, você encontra no YouTube, de como fazer uma limpeza no teu capacitor variável. Como assim? O que é o capacitor variável? É aquela peça onde você vê um monte de laminazinha correndo assim, né? Certo? Ali um capacitor variável. O que pode acontecer é que às vezes ele pode estar sujo, ter alguma coisa ali que faça com que ele fique oscilando, você entendeu? Então às vezes você limpando ali, só que cuidado, né? Se você meter óleo desengripante, esse tipo de coisa ali, você perde o capacitor. Então tem que fazer uma limpeza correta. Tenta pesquisar aí, não sei se alguém diz, basicamente é álcool isopropílico, você joga ali, né? E tenta fazer uma limpeza no capacitor variável. Lembrando, todas as dicas que eu dou aqui, cara, antes de fazer qualquer coisa, você tem que ir lá e entender o que está fazendo, verificar. Porque, e uma das coisas que eu não gosto de dar dica, é justamente isso, porque tem muita gente que vem e me critica depois. Pô, você deu uma dica, o cara foi lá, lambuzou tudo, estragou, quebrou. Cara, antes de tomar qualquer atitude num equipamento desse, com 45 anos, com 50 anos de idade, você tem que pensar muito bem. E principalmente, vou enfatizar isso, principalmente, tomar cuidado com dicas do YouTube. Porque o cara quer fazer view, quer fazer visualização, quer ganhar dinheiro. Então o cara faz uma dica lá, põe, né? Só que só testou uma vez só. Cara, tem muita gente entrando, fazendo vídeo no YouTube e tudo mais, que às vezes não tem uma experiência. Eu vou dizer pra você, as dicas que eu dou é por sua conta e risco. Sempre falei isso no meu canal, sempre disse isso aqui no meu canal. É por sua conta e risco. Exemplo aqui, eu meter a mão aqui no integrado para tentar fazer o mau contato parar. Poderia ter quebrado a perna do integrado, poderia ter detonado tudo aqui, por minha conta e risco, o aparelho é meu. Você entendeu? O que eu estou fazendo é para mim. Então, você tem que entender que tem coisas que às vezes você pode fazer no teu equipamento que pode condenar ele. Então, por que não você tentar entender, verificar? Não vai na dica da primeira pessoa que te falar, né? Se tem mais do que uma pessoa falando, vai em canal, né? Ou em pessoas que dão dica, que tem experiência, que você vê que a pessoa realmente mexe nos equipamentos e tudo mais. Então, né, é bem complicado, você entendeu? É bem complicado. Toma cuidado com dica, porque eu já vi dica aí de coisas que as pessoas estão loucas, né? Passar no painel, limpar potenciômetro, tipo, puxa, não sei, você entendeu? Então, resumindo, por sua conta e risco, você pode ir lá fazer uma limpeza no seu capacitor variável, certo? Pesquise como é que é, veja qual é a melhor opção, veja que se tem algum técnico que você confia aí, que está fazendo um vídeo que mostra, aí você vai lá e faz, né? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, é chato isso, mas vou dar um exemplo, né? Teve um caso assim, tipo do relé de proteção, certo? Dá mau contato nos terminais do relé e tudo mais. Daí sempre tem aquela dica, né? Do cara tirar o relé ali. Aqui, esse aqui tem relé? Tem. O Quasar aqui tem, poderia mostrar isso. E passar uma lixa nos contatos. Mas daí veio uma outra pessoa também que fez vídeos falando assim, cara, não passe lixa. Né? Você tem que fazer polimento. Né? Porque quanto mais abrasivo você passar ali nos contatos, né? Você tira a parte, né? Que tem a proteção. Vou dar um exemplo, né? Aqui eu tenho uma memória, certo? Uma memória de máquina aqui, ó. Se perceba que ela tem ali, ó, ela é banhada a ouro ali, né? Então ela tem uma camada de proteção. Ah, tá com mau contato aqui, vou meter uma lixa 300 aqui. Você tira essa camada de contato, porque você sabe que o melhor transmissor, não, né? O melhor... Vou perder a palavra aqui, mas a que dá mais contato, né, que transmite mais contato é o ouro. Então você tem aqui uma película, uma camadinha, certo? Não sei se isso aqui exatamente é ouro, mas tem uma mínima camada aqui. Se você passar a lixa, você tira esse material, esse metal
onde você tem o melhor contato possível. Então você pode ver que peças de computador são sempre assim, ó, certo? E aí você passa a lixa, pum, acabou, você tirou aqui a melhor parte, porque provavelmente existe uma mini partícula para você simplesmente dar contato e por baixo uma lâmina de ferro, de prata, alguma coisa assim, entendeu? Então toma cuidado, né, com dicas aí. Então ali no caso do ouro você tem que fazer um polimento aonde você consiga polir o ouro sem tirar o ouro dali. Uma lixa você vai tirar o ouro dali. Então voltando ao seu FM fugindo, aí você pode ser o variável, mas pode ser também uma bobina, pode ser um capacitor. Então o que você tem que fazer é ir por partes, certo? Primeira coisa, o que você pode fazer você mesmo, que é justamente o que eu acabei de te dizer, limpar o capacitor variável. Você mesmo pode fazer, entender como é que faz, vamos falar novamente e fazer. Segunda parte, talvez você não consiga fazer, mas se tiver um pouco de experiência, fazer um recap. Então eu vou pegar minha placa do FM e vou fazer um recap geral ali em todos os capacitores, tá? Então você não vai consertar o aparelho, você vai eliminar probabilidade de defeitos. Então, poxa, o que pode ser? Pode ser um capacitor que esteja fugindo, às vezes ele esquenta, às vezes ele foge, troca, pronto, você já eliminou de ser capacitor. Apesar de que, né, a gente sabe que se colocar um capacitor novo ali, xing-ling, às vezes você está piorando o troço, mas tudo bem, isso é um outro ponto. Então, o que você pode fazer é isso, uma limpeza no variável, um recap na parte de FM e acabou. A partir daí, aí talvez teria que mandar para um técnico, porque daí ele teria que verificar as bobinas e tudo mais, e seja por isso que está fugindo, né? Cara, fugir, às vezes até um trimpote ali, né, mais ruim, porque no próprio variável tem um trimpotezinho que você coloca a estação no lugar ali, se aquele trimpote estiver ruim ou sujo, ele mesmo pode fazer fugir. Então se você fizer uma boa limpeza no capacitor variável, talvez já resolva o problema, assim, entendeu? Mas não vou repetir os cuidados que você tem que ter, correto? Entendeu, né? Victor Teixeira, César, como eu faço para ligar mais de uma potência no mesmo par de caixas? Por exemplo, eu possuo dois gradientes A2 e uma PA400 com um PA1400. Cara, não tem como. Não existe como você fazer em ponte com amplificadores diferentes, né? Você faz ponte com amplificadores iguais. Exemplo, há um PM5000, você pode fazer ponte ali num canal, no outro canal, então você estaria ligando os dois canais no mesmo woofer. Consegue entender? Dois amplificadores, né? Um L mono, dois amplificadores monos no mesmo woofer. Agora, você exemplo, não vou pegar aqui então um canal do A1 mais um canal do PM5000 e fazer em ponte e ligar na caixa. Não existe isso, não tem como, certo? Então você só consegue ligar mais do que um amplificador numa mesma caixa quando a caixa está dividida, quando ela é multi-amplificada, né? Vou dar exemplo, Heavy 320, alguns modelos de Master 220, Reference One, alguns modelos, acho que a MK2 da L65 da FAR, né? Então existem algumas caixas onde você tem essa possibilidade, mas você não vai estar ligando a mesma potência no mesmo woofer. Você vai estar ligando um no woofer, um no médio, um no tweeter. Ligar o mesmo amplificador no mesmo woofer, eu só vi acontecer isso quando às vezes o som automotivo, né? Na época do som profissional mesmo, que o pessoal fazia para SPL, para ter o maior SPL possível. Então o cara ligava um amplificador mono em uma bobina de um woofer, outro amplificador na outra bobina do woofer, você entendeu? Daí você teria, no caso, dois amplificadores ligados no mesmo woofer, mas mesmo assim o woofer tem que ser bobina dupla. Você estaria ligando em dois. Olha, um gaviãozinho, cara. Acabou de passar, acho que um gaviãozinho aqui gritando. Os passarinhos ficam tudo maluco atrás dele, porque às vezes ele vai atacar o ninho, né? Ó. Tá escutando? Ó. Olha lá, ó. Eu vou dar um pause pra olhar ele lá, pera aí. Então, infelizmente, resumindo, você não tem como ligar mais do que um amplificador num par de caixas simples comum, tá? Continuando, Roberto CWB é membro do canal,
Agradeço de coração pela participação. Para quem não sabe, aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde eu mostro ali bastidores, dicas, às vezes estou mexendo em algum equipamento, eu mostro alguns detalhes da parte interna, às vezes, de vez em quando, alguns anúncios aí que não tem muito a ver. A gente vai tentando mostrar ali o que eu consigo gravar, né? Às vezes eu gravo um monte de coisa e não consigo postar porque é muito complicado, né, pessoal? Você sabe que eu não vivo disso, então às vezes eu esqueço de postar alguma coisa que eu filmei enquanto eu estava mexendo em alguma coisa, tá? Mas ele é membro do canal. Se você tiver curiosidade em saber como é que funciona, você pode entrar lá, pagar 1 mês, 2 meses, sair, depois voltar, sem problema nenhum. Só é mais uma contribuição para o canal. Eu agradeço de coração quem é membro lá. Muito obrigado pela participação. Então vamos lá, nosso amigo Roberto fez um comentário, vamos lá, vamos ler. Olá César, hoje minha pergunta é sobre os equalizadores. Gostaria de saber se existe diferença na qualidade de som final entre um equalizador nacional e um importado. Como por exemplo, um Sansui ou outro importado, ou o som é o mesmo, ou o que muda é a qualidade dos componentes internos de cada equalizador, sua durabilidade, etc. Então, assim, o tema é longo, né? Na verdade, muitas pessoas que acompanham aqui o canal, né, vão falar assim para você: equalizador não dá qualidade, né? Se o equalizador já não acrescentar distorção ao teu áudio, já é bom demais. Essa é a verdade. Então, quando as pessoas vêm e falam assim: não, vou botar um equalizador que, cara, a qualidade ficou... Cara, né, o equalizador a gente sabe que serve simplesmente para suprir deficiências de uma caixa acústica. Só que nesse intervalo de coisa, né, para você... Putz, tá ruim o som aqui, vou botar um equalizador. E regular o equalizador conforme essa tua caixa acústica vai pelo teu ouvido. E às vezes você está confiando no teu ouvido, saturado, então é bem complicado. Bom, mas esse é um ponto. Agora o ponto do equalizador, que ele me pergunta se eu posso ter uma diferença entre um equalizador, vou baixar aqui um pouquinho o sinal, um equalizador nacional ou um importado. Né? A gente tem que entender, pessoal, que basicamente o equalizador é a mesma coisa, né? Tanto é que eu já falei, não sei se eu já postei esse vídeo, cara, devia ter postado. Onde é que foi parar esse vídeo que eu gravei? Falando sobre o Gradiente E1, né? Ele é uma cópia, né? Foi roubado. Não sei se eu já postei esse vídeo, eu esqueci de postar, hein? Tem que lembrar. Então ele é roubado lá do Pioneer, né? Então ele é uma cópia fiel ao Pioneer. Só que então, um exemplo, isso é uma teoria. A Gradiente tinha que montar um equalizador, certo? Existe até uma briga, já falei que ia fazer vídeo sobre isso, com relação Gradiente, Som 3 e Micrologic, tá? Tem uma treta bem grande com relação a isso, eu preciso fazer esse vídeo. Então, o que acontece? A Gradiente precisa montar um equalizador. Para quê? Para pôr na sua linha System One, certo? Para colocar nos seus conjuntos, né? As outras marcas estavam vindo com tudo aí, daí equalizador. O próximo passo da Polivox talvez seria também ter um equalizador. Então, ela precisava montar um equalizador. O que ela fez? Isso é uma teoria minha. Ela foi lá, pegou um Pioneer, né? Acho que é o 9800 ou 9500, uma coisa assim, e copiou ele. Então copiou ele e fez ele aqui, nacionalizou ele, certo? Então se você for pensar, a parte de engenharia de um nacional para um importado é a mesma. Consegue, entende? Então é a mesma coisa, não tem muito segredo no equalizador, certo? O que vai diferenciar é a utilização dos componentes. Então digamos, se um Pioneer, né, tem componentes superiores, né? Tipo assim, uma régua japonesa, uma chave japonesa, um capacitor japonês, ele poderia ser muito melhor que um Gradiente? Que às vezes não. Por quê? Porque se você pegar muito equalizador E1, ele tem capacitor Elna, chave japonesa, talvez só os periféricos ali que sejam componentes nacionais, tá? Então, assim, de equalizador para equalizador, não tem muito segredo, porque um vai equalizar as frequências, né? As frequências são fixas, né? 16, 1K, então são fixas, você vai equalizar. O que pode acontecer é um equalizador trazer mais distorção do que outro, certo? Então, o que pode acontecer é que um projeto possa ser melhor do que outro. E aí vou falar uma coisa para você que talvez você possa se animar do que você está pensando, porque eu conheço meu amigo Roberto, então ele pode estar pensando alguma coisa aí. O que acontece é que o Gradiente, exemplo E1, ele tem uma base no Pioneer e ele usa lá
um circuito integrado para fazer a função de abrir e fechar, certo? E muita gente criticava o integrado, certo? Por quê? Porque o integrado traz ruído, traz alguns... Ele é bom porque ele compacta ali o circuito, mas ele traz alguns problemas. E o concorrente da Micrologic, certo? Ele tinha lá até uma gambiarra que o pessoal colocava uma capinha em cima para esconder o que fazia, mas nada mais é do que um componente discreto. Então, um Micrologic, certo? Na parte de circuito, pode ser até melhor do que um Gradiente, porque não usava componente integrado, usava componente discreto. Isso quer dizer o quê? Um capacitor, um resistor, um transistor, alguma coisa ali, você entendeu? Então, na teoria, os equipamentos analógicos que não utilizavam CI para fazer a comutação ali, eles têm uma qualidade melhor. Quer dizer, não tem qualidade, eles distorcem menos. Só que aí, vou te desanimar agora, que é o quê? Com relação às réguas, né? Porque a Gradiente tinha o acesso às réguas de boa qualidade ali e tal. Já as réguas da Micrologic, elas perdem um pouco na qualidade dos outros equipamentos, entendeu? Então, ali você tem uma balança daí, certo? Tipo, o circuito do Micrologic é muito melhor, mas o do Gradiente o circuito é inferior, mas pelo menos tem réguas melhores. Então, se eu for comparar um equalizador japonês de um nacional, o que pode alterar é isso. É você ter um conjunto melhor de componentes. Correto? Então, se eu pegar, como você falou, um equalizador Sansui, né, que possa concorrer com um nacional, né? Então, o SE7, certo? SE7 da Sansui, posso concorrer com E1, com Micrologic e tudo mais. Então, se a gente abrir um SE7, se ele tiver uma régua ali mais bacana, mais bem feitinha, tal, com uma trilha mais gostosa, né, que não carregue tanta distorção, mas que tenha um integrado ali fazendo uma função, ele pode perder para um Micrologic. Então, a tua pergunta é, um equalizador importado pode ser melhor que um nacional? Isso a gente conversando sobre aparelhos analógicos, né? Porque se você for pensar equalizador nacional, a gente tem aí os signos, os gradientes, os Micrologics, Tarcos, CCE, e depois, né, já no final dos anos 80, nós temos outras marcas, Advance, só que daí ele já é para o pulo profissional. Né? Então, se a gente for realmente comparar com os clássicos nacionais, Signos, Gradiente, Tarcos, Micrologic, algum importado pode levar alguma vantagem? Eu não vejo. Não vejo essa questão, não. Certo? Não vejo essa questão de poder levar vantagem, não. Porque, como eu te disse, a maior parte dos nacionais, né, eles usavam já componentes japoneses. Então, com exceção, às vezes, da Quasar. A Quasar não usava nada japonês. Se eu for ver aqui um equipamento desse daqui, se eu te mostrar aqui, é tudo laranjado. Não tem um capacitor Elna, não tem nada, tudo laranjado. Então, realmente não existe essa diferenciação. Na minha opinião, não existe. Agora, se você fala assim, César, mas eu estou falando de um equalizador mais moderno, né, um equalizador digital. Aí é diferente, né? Porque aí talvez um equalizador com sistema digital ali e tal, que faça o sistema de corte de frequência não no sistema antigo por capacitor, resistor, né? Cortando ali a frequência, mas sim um integrado, alguma coisa que faça essa função, que seja uma coisa mais atual, aí sim a gente pode tentar. Pode ser que um equalizador moderno possa ter como disse, não mais qualidade, mas que acrescente menos distorção ao teu som, você entendeu? Que seja mais preciso. Mas com relação aos mais antigos, eu não vejo assim uma diferença, porque como eu disse, os mais antigos, com exceção de Quasar, Micrologic, eles têm uma base praticamente importada. Claro que a gente está falando isso daqui abrangendo todos, né? Se você fala assim, César, é um equalizador específico, né? Vou dar um exemplo. Eu não gosto de GM800, tá? Então GM800 Signos, puta, é legal e tal, tem EPE, tem um monte de função, volume, mas eu não gosto. Distorce, a não ser as versões que tem as réguas de metal, que às vezes é um pouco melhor, mas tem aqueles com régua de plástico, cara, aquilo é uma encrenca. Eu prefiro o 1012. Então você fala assim, César, tanto é que eu vendi todos os meus GM800 X normal e tem um 1012. Então eu prefiro o 1012 da Signos, tá? E na teoria o 1012 é mais antigo e inferior, entendeu? Então vai assim
de cada um, né? Tipo, vai escutar o som, depende do equipamento mesmo, tá? Então, é difícil. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você fica muito em cima do muro, mas eu não vou falar pra você que importado é melhor. Não é, cara, não é. A nossa geração, anos 70 e 80, dava de frente com o importado, apesar de ser cópia do importado, né? Continuando, Roberto CWB fez uma pergunta novamente, vamos lá. No deck de rolo, para que serve a tecla Tape Seletor? Low Noise ou Wide Range? Você disse que é de acordo com o tipo de fita, mas nas fitas não vem nada escrito a respeito. Poderia comentar a respeito? Bom, é que a gente tem que entender que os decks de rolo, né, eles são anteriores à fita cassete, tá? Então a fita cassete, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Então a fita cassete ela veio depois, tá? A Philips, né, lançou as fitas cassetes depois, tá? E daí depois eles fizeram essa nomenclatura de regulagem de bias ali, uma fita metal, outra cromo, outra ferro cromo, outra e tal. Então nas fitas de rolo não existia essa diferenciação, a não ser, né, com relação ao tipo do arrasto da fita lá, e aí de acordo com o que você vai dizer aqui. Só que isso não altera tanto, na minha opinião, né, de usar tanto o deck de rolo, como você mudar vou ser bem sincero, né, o que eu percebo nos tape decks de rolo é que essa chave, ela altera muito dependendo do arrasto da fita. Então não tem muita diferença ali. Já num tape cassete existe diferença porque existe uma regulagem específica, certo? Então uma regulagem específica de altura, de nível, para normal e tudo mais. Já ali não tem, né? Mas é pro arrasto. Então eu não sei realmente se você pegar uma fita nova, né? Eu tenho uma fita, deixa eu ver se eu tenho uma fita aqui. Eu tenho uma caixinha de fita nova de rolo. Então a maioria delas, como essa função ela não era assim tão, né? Era mais para quem tinha ali uma observação na fita, eu acredito que elas nem vêm. Eu precisaria dar uma olhada. Vou dar um pause aqui, peraí. Então as fitas, né, não é que nem as fitas cassete que elas eram obrigadas a ser normal, ferro, né? A fita de rolo, se você tem alguma fita aí que não diz escrito, mas olha só, vou mostrar aqui, ó. Low noise, baixo ruído, certo? Tá aqui, ó, né? Se eu colocar aqui outra fita, que essa aqui também Sony lacrada, aqui, ó, low noise. Eu preciso procurar lá ver se eu tenho alguma outra que seja no outro estilo, no outro tipo de fita, mas eu acho que é mais difícil. Então, quando a gente fala de deck de rolo, não tem tanta diferença como nas fitas cassete, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, né? Exemplo, isso aí é tudo por experiência própria. Deixa um comentário, a gente continua conversando sobre isso. Isso é muito interessante a gente debater sobre esse detalhe aí, né? Essas perguntas que vão surgindo. Mas como eu disse, algumas fitas sim, é que às vezes normalmente se perde a caixa, não tem mais a caixa. Mas elas vêm sim escrito ser low noise, né? Continuando. Jamas tem metal. Olá César, vi mostrando seus manuais e você anotou que podia vender. Queria saber se tem um manual do mod 160, ao menos duplicado, e se poderia vendê-lo. Desde já agradeço. Cara, eu não sei se tem duplicado, eu tenho, mas duplicado eu não sei. Teria que procurar aqui em todas as caixas se tem duplicado. Mas vou ser sincero, né? Você vai pagar o preço no manual? Né? Tipo assim, ó, vou ser bem sincero. Poderia te vender o manual mais o encarte original. Se eu tiver aqui uma réplica, você poderia ter que vender por 200, 250 reais. Desculpe por ser honesto e ser bem sincero, né? Ah não, César, isso aí tá louco. Você vai pedir 250 reais num manual original e num encarte? Ah não, eu pensei que você ia me cobrar 50. Cara, por 50 eu não paro o que eu tô fazendo e ficar procurando manual. Você entendeu? Então, desculpe por ser honesto, desculpe por ser objetivo aqui nos comentários, mas é mais ou menos por aí. Se você falar assim, não, César, eu tenho interesse em pagar 250 no teu manual e no teu encarte original. Beleza, eu vou procurar. Se eu tiver um encarte, show. Se eu tiver um manual, show, eu também te faço um preço. Agora, por 50 eu não paro o que eu estou fazendo para ir procurar manual, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Peço desculpa aí se vocês não entendem isso daí, tá? Continuando, Daniel LDRZ. Olá César, no caso da pergunta sobre os cabeçotes desgastados, sim,
Dependendo do nível de desgaste, é possível recuperar. Os gringos chamam de red relapping, uma coisa assim, ou relapidação da cabeça. Seria algo como um desgaste seguido de polimento, refazendo da melhor forma possível o contato da fita com os chamados core, que são a parte das bobinas que ficam expostas por onde a fita passa. Em resumo, ao deixar a superfície sem buracos, melhora o contato da fita com a parte que lê. Eu mesmo já recuperei algumas e é um processo artesanal e trabalhoso, mas recupera muito bem os agudos. Bom, então vamos lá, né? Isso é comum, né? Isso é a mesma coisa que fazer um polimento, né? Então, exemplo, eu vou fazer um polimento numa tampa, o que eu vou fazer? Vou lá, vou passar uma lixa 600, né? Então vou tirar todo que é tipo de risco, certo? Depois vou passar uma lixa 1200, vou passar um polidor, aí um polidor 2, um polidor 3, um polidor 4 e depois uma cera para lustrar, certo? Só que, porém, contudo, entretanto, toda vez que você faz um polimento, né? Exemplo, um carro que é polido toda semana, o dono está todo dia lá fazendo polimento, e dá-lhe máquina e polimento, uma hora ou outra, o que vai acontecer? O verniz vai acabar. Você vai comer o verniz, vai queimar o verniz e vai aparecer a tinta de baixo, certo? É a mesma coisa uma tampa acrílica, né? Tô com a tampa acrílica, vou lixar aqui, vou fazer um polimento. De repente tá riscado de novo, vou lixar, fazer um polimento. Vou riscar. Quantas vezes aqui eu vim e falei assim, cara, na tampa acrílica, você tem que lixar, mas se tiver algum risco muito profundo e você tiver que lixar tanto para poder igualar o resto da superfície ao risco, né? Não é difícil de entender. Se eu tenho uma camada aqui, certo? Lisa, e eu tenho o risco que ele está nessa profundidade, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar essa parte lisa igual ao que já riscou. Eu não consigo repor o que comeu. Então, se riscou aqui a tampa num nível assim, eu tenho que tirar a parte boa até chegar no mesmo nível. A questão é, a pergunta que foi feita aqui é ao contrário. O que acontece? Em vez de eu fazer o polimento e transformar aquela superfície grossa numa superfície um pouco mais fina, que equilibre os que está riscado, a parte funda que riscou, com a parte que está grossa ainda, quer dizer que eu vou tirar, vou transformar meu dedo aqui num dedo pequenininho, certo? Mais fino. Ao contrário de fazer isso, que é o que você está dizendo que as pessoas fazem, eu até poderia fazer testes, né? Pegar um cabeçote e passar ali uma lixa 1200 e depois fazer um polimento para ver, certo? Só que o que acontece? O risco de você comer tudo ali e comer tanto, que nem numa tampa acrílica de toca-discos, você comer tanto, que ela fique tão fina que acabe trincando. Então, às vezes o lixamento de uma tampa acrílica não vale a pena se você encontra um risco muito fundo, porque você vai ter que tirar tanto material que aquele material vai ficar tão fino, vai esquentar tanto que você vai acabar trincando. O que foi perguntado da outra vez seria em repor o material. Então, ao contrário de você tirar, tem um risco aqui, tem uma superfície assim, ó, plana. Aí eu fiz um risco, baixou um tanto aqui, certo? Ao invés de eu tirar a parte grossa que sobrou e transformar no mesmo nível da parte que comeu, o que eu faço? Eu preencho, certo? A parte que comeu para ficar no mesmo nível. E aí eu posso colocar mais para cima, né, um pouco mais para baixo, mas a questão é preencher isso aqui para ela ficar nivelada e aí eu fazer um polimento. Então foi isso que foi falado, né? Então seria a mesma coisa de eu pegar mas aí que tá, né? Depende da cabeça. Se for uma cabeça de cristal, né, ferrite, que quer dizer o quê? Que tem um acrílico ali em cima, você consegue fazer um polimento naquele acrílico e talvez até repor material ali para transformar ele numa parte lisa, né, plana. Só que um cabeçote normal, eu teria que pegar um cabeçote para verificar, ver se existe, né, essa parte. Então, qual que seria o teste a ser feito? Né? Pegar um cabeçote, utilizar uma resina ou um verniz ou até mesmo uma cola, não sei, passar em cima, certo, do cabeçote e depois polir, lixar, polir e depois pôr para tocar para ver se resolve. Não sei, teria que fazer um teste. Repetindo, o que você falou que eles fazem, que é simplesmente fazer um polimento, quer dizer, que tirar material para igualar, para ter mais agudo, beleza. O que a gente conversou na semana passada era
repor material, né? Então, exemplo, a mesma coisa de um carro, né? Ah, tem um risco no carro. Em vez do cara ir lá e tirar todo o verniz do carro para igualar aquele risco, ele preenche o risco, certo? E depois faz o polimento. Eu já mostrei isso aqui no meu canal. Aonde que foi? Numa tampa acrílica, que justamente estava quebrada, e aí eu falei assim, não, vamos tentar colar, e depois eu vou tentar preencher com uma resina acrílica e fazer o polimento para ver se iguala. Mas não tem como, aquela marca de risco vai ficar. Então seriam testes que daria para ser feito. Testes que dariam para ser feito, entendeu? Realmente, com certeza deve existir muita técnica para fazer esse tipo de reparo, né? Se vai funcionar, se não vai, realmente eu já não sei te dizer, tá? Mas seria muito interessante fazer até um teste, alguma coisa assim, tá? Marcelo Guimarães respondeu a pergunta aqui, vamos ver. Tem como passar o link de onde tem essa matéria explicativa? Porque tem alguns para tentar recuperar, uns de Technics, Gradiente, por exemplo. Então é isso aí, né? Mais um comentário aqui. Eu não sei o dono do canal. Eu não sei, o dono do canal gosta de links externos por aqui. Mas se pesquisar por Relaping, né? Relaping, uma coisa assim, acha fácil sites gringos falando sobre isso. Mas em suma, o meu método, que é bem radical, consiste em desbastar um pouco os cantos altos com uma micro retífica e lixar com lixas da mais grossa, ó, que eu acabei de dizer o que ele está dizendo aqui, ó. Tipo, 220 é muito pesado. 400 ou 600, 220 é riscadaço mesmo. Você vai ter que tirar muito material com 220. Eu começaria com 600, depois 800 e tudo mais. Sempre tentando tirar o sulco gap, que é a fita forma de fazer da melhor forma possível o desenho original da face. Então ele te dá um bom texto aqui, se tiver interesse, leia lá. Realmente é mais ou menos aquilo que eu falei, tá? Só que você corre o risco de tirar tanto material que realmente você perde o cabeçote, né? E com relação a de eu autorizar ou não por links, eu vou comentar isso aqui numa pergunta um pouco mais para frente. Fique esperto aí. Jesus Monteiro, boa noite, César. Um receiver modelo 9, é um tuner, né? Modelo 9, equalizador IS-10 e amplificador 166, todos eles da Gradiente por 1.700, está dentro do preço de mercado pelos três equipamentos? O vendedor afirma que estão em boas condições. Puxa vida, né? Tá dentro do preço? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez, né? Não tem como, já falei 1000 vezes, não tem como você avaliar um equipamento sem ver fotos, né? Sem saber como é que ele tá, né? Um Model 166, principalmente, que é crítico, né? Se o Super estiver ativo, pode estar totalmente detonado por dentro, pode estar muito ferrado. Model 9, que mais que você falou? Que o S10, se tiver com problema nas réguas, daí você vem e fala assim, né? Para concluir aqui, você fala assim, não, mas o vendedor está dizendo que está em boas condições. Cara, você acredita em vendedor? Quantos vídeos, é que não é membro, né? Não é membro. Mas, cara, eu já postei um vídeo aqui, assista um vídeo que está aqui, vou deixar aqui na descrição, que eu falei assim, muito bom, ótimo, impecável, defina o seu próprio nível de classificação de um vintage, né? De um equipamento antigo. Cara, tem vendedor aí dizendo que lindo, maravilhoso, faltando peça. Tem vendedor falando lindo, raridade, não sei o que, tudo repintado. Você entendeu? Tem vendedor dizendo, nossa, olha só que legal esse amplificador. Aí você vê a foto, o amplificador foi tirado a parte da amplificação e foi colocado plaquinha do Mercado Livre. Então você não tem como confiar, né? Então agora se imagine, né? Alguém chega assim para mim, César, eu tenho esses 3 aparelhos que eram 1.700. Estou dizendo para você que está em boas condições. Você acha que eu compraria? Nunca. 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 Por quê? Porque dependendo das fotos, só você vai saber se está em boas condições ou não. Então o que eu precisaria? Precisaria de fotos. Muitas fotos, detalhes da parte interna, da externa e tudo mais. Aí sim eu poderia dizer se está condizente com 1.700 ou não. Você entendeu? Agora, alguém dizer assim, não, César, compra aqui equipamento de mim que tá bom. E eu vou confiar no tá bom da pessoa? Infelizmente, pelos exemplos que a gente tem aí, confiar em tá bom das pessoas não dá. Infelizmente não dá mesmo, né?
Então é isso aí. Continuando. Cícero Aparecido dos Santos. Tem um receiver 6050 CCE, antigo. Quanto ele vale? Mesma coisa. A mesma coisa que eu acabei de dizer para o nosso amigo aqui de cima, é o que eu vou dizer para você, certo? E aí, existem algumas coisas que eu sempre falo aqui no meu canal, quem acompanha as minhas compras sabe, né? César, você iria numa casa, certo? E compraria um Model 9, um Model 166. Ó, vou mudar um 166, tá? Porque o 166 é crítico. Então vou mudar aqui. Você compraria o Model 9, o ES10 e um Model 126, vou tirar um 166, tá? Porque o 166 é crítico, 126 nem tanto. Você compraria um Model 9, um ES10 e um Model 126 de porteira fechada, como você sempre fala aí? Beleza, eu compraria. Tipo assim, ia lá, conversaria com a pessoa, com o dono, olhava para o equipamento e a pessoa nem colocava na tomada, eu ia lá e compraria de olho fechado, certo? Agora, a mesma pessoa me vendendo esse mesmo conjunto com o Model 166, eu já não compraria de porteira fechada. E aí, para responder o nosso amigo aqui do 6050, a mesma pessoa, César, que está vendendo aqueles equipamentos lá, você já avaliou a pessoa, viu que é uma pessoa que você pode ter procedência, o equipamento é com procedência, você sabe que é boa. Aí ele tem lá um receiver, um 6050, e ele quer te vender esse receiver. Você compraria de porteira fechada? Jamais, nunca. Você entendeu? Então, infelizmente, você avaliar um 6050 sem nem olhar, impossível. Né? Então, como eu disse, um 126, o ES10 e o Model 9 eu compraria de porteira fechada. Com um 166, não. Com o 6050, jamais. Aonde eu quero chegar? Será que você consegue entender o que eu quis dizer? Que tem equipamentos que não tem como você comprar sem nem testar, cara. 6050 da CCE né, não vou dizer o termo certo, mas, cara, ou ele tá lindo, maravilhoso e funcionando perfeitamente, com tudo original dentro, sem nenhum ruído, sem nenhum estalo, ou esqueça. 166, ou ele tá funcionando perfeitamente, tranquilo, basicamente original por dentro, ou se tiver já tido feito reparo, alguma coisa esquentada lá dentro das trilhas, alguma coisa, esqueça. Você entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Ó, o próprio YouTube aqui recomenda algumas respostas aqui, agora que eu percebi, ó. Tem um receiver 150 antigo, e aqui tem o YouTube, te dá algumas sugestões de resposta, ó. E o YouTube me entende. Você veja, o IA, né, a inteligência artificial do YouTube, ela me entende, ó. Depende do estado de conservação, amigo. Pô, é uma pergunta, é uma resposta que eu te daria. Tem mais uma aqui. Difícil estimar, sem ver ele, amigo. Cara, olha, o IA do YouTube tá muito melhor que o IA do Mercado Livre, né? Que é um vídeo que eu postei aí alguns dias atrás, IA do Mercado Livre. Então você veja, o YouTube, ele consegue responder para você o que eu te responderia. Que incrível, né, cara? Então vamos lá, Eduardo V. Ó, ele mandou algumas respostinhas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tem algumas respostinhas do YouTube em todas as perguntas. Vamos lá, não precisa nem fazer mais vídeo, só vou clicando aqui na resposta e vou respondendo. Eduardo V. César, essa ideia de furar o LED antigo, colocar um LED de 3mm seria uma boa saída. Vou tentar. Obrigado. Claro, né? Se usa simplesmente a base, né, do LED quadrado, né? Aqui a gente tem LEDs quadrados, olha lá, né? Só que esse LED aqui acho que é comum. Então, agora aqui, ó, exemplo, né? LED comum, César, LED comum, né? Agora, e aqui? Aqui esqueça, aqui é um micro LED, né? Eu acho que é micro LED, né? É micro LED, você entendeu? Eu tinha um QA 2200 da Quasar, que eu fui fazer uma limpeza nele e na hora de puxar esse LEDinho ele quebrou. E aí, com 16 anos de idade, né? Eu peguei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu meti uma broca e meti um LED de 3 aqui. Então, se você tem um QA 2200 da Quasar, prata, com alça, tudo, e que tem um furo no painel e um LEDão em vez do LEDinho, provavelmente esse aparelho foi meu. Mas hoje eu não faria isso, né? Hoje eu simplesmente manteria aqui a capinha do LED, né? Então você veja aqui, ó, tá bem certinho no lugar, coisas da Quasar, né? Tem esses LEDinhos pequenininhos aqui. Então eu manteria a capinha, usaria a capinha aqui, cortaria o LED quebrado ou queimado lá de trás e simplesmente
pegava um LED normal de 3 milímetros, rasparia ele, deixaria quadradinho e colaria ele aqui por trás. Pum! Então ele iria iluminar, né, só o pontinho aqui. Então não teria mais o LED pontinho, mas o LED atrás lá, entendeu? E a mesma coisa que eu mostrei de um vídeo aí, falando sobre usar lâmpadas nos lugares de LED, né? A Akai, hoje a gente usa LED no lugar de lâmpada, mas a Akai usava lâmpada no setor de LED. Então tem um ponteiro ali, tem um ponto vermelho para dizer que o deck está gravando, mas não é um LED, é só a cabecinha ali, né? Um cristalzinho ali de LED, mas que tem por trás é uma lâmpada. Outro exemplo de utilização desse tipo de coisa é Pro 1200, STA 950 da Gradiente. Então existe aqui uma, como é que chamava isso? Luzinha mágica, pontinho mágico, olho mágico, tem um olho mágico colorido e por trás tem uma lâmpada. Mas hoje você substituiria aquele pontinho tranquilamente por um LED de 3 milímetros, né? Então basicamente é assim que funciona. Vamos lá. Então num LED quadrado é a mesma coisa aqui. Posso pegar esse LED quadrado aqui, né, e colocar um ponto lá. Só que daí no caso de VU é complicado. Teria que fazer em todos, porque senão você teria aqui, ó, imagina isso aqui tocando e um LED acendendo mais que o resto, né? Você perceberia que é uma sequência de LED e não que está correndo aqui os LEDs, entendeu? Aqui tem um monte de LED e simplesmente eles vão acendendo e apagando. Agora, se eu tiver um aqui mais claro, você percebe que que é o LED que está acendendo, né? Aqui você percebe, parece que é um ponto que corre, né? Quase um cristal, né? Mas é um monte de LED e só ele vai acendendo conforme vai lendo aqui. É bem interessante. Então, seria mais ou menos isso, né? Vamos lá, acho que eu estou esquecendo de dar o coraçãozinho. Não, estou dando um coraçãozinho. Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Alex Vieira. César, em relação aos preços dos aparelhos, isso não está virando uma bolha que vai subindo até um limite a estourar? Receio que em um dado momento esses ímpeto de aquisição vá passar e algumas pessoas olharão as belezas e no final do dia essas máquinas são apenas velharias. Se isso acontecer, minha coleção aumenta. Concordo, né? Eu também, eu tô esperando que afunde, né? Quero mais. Só que o problema é esse, né? Você encontrar coisa boa, né? Hoje em dia. Na minha opinião, hoje em dia não é tanto preço, né? Mas é encontrar equipamento bom. Mas você quer dizer que os preços estão indo, subindo. Uma coisa, né? Já que estamos aqui conversando. César, os preços estão subindo? Cara, às vezes nem tanto, né? Porque vamos pensar assim, né? Deixa eu pensar aqui uma coisa. Esse mixer aqui, ó, QM8800, tá? Teve uma época que o pessoal vendia por R$800. R$800 um QM nesse estado aqui que tá bonitão. Hoje ele vale quanto? R$2.000. Eu não venderia por menos de R$2.000 esse mixer aqui, tá? Tem manual, tem tudo. Então nesse nível, nesse gabarito, certo? Só que se você for pensar, quando que essas pessoas vendiam esse equipamento a R$800? Há 5 anos atrás? Né? Então, dessa diferença entre 800 e 2.000, que seriam R$1.200, nem tudo é o aparelho que se valorizou. Você entendeu? Nem tudo é o aparelho que se valorizou. Vamos colocar outros fatores nessa balança. Primeiro, inflação. O R$800 que você pagaria nesse mixer há 5 anos atrás, você compraria uma TV de 32 polegadas, certo? A TV não é um bom exemplo porque a TV até baixou de preço por causa da tecnologia, né? Mas digamos que você compraria alguma coisa, um celular de R$800. Hoje, esse celular de R$800, ele já custa 1.000 e pouco. Então quer dizer o quê? Não é o equipamento que supervalorizou, certo? É o teu dinheiro que perdeu o valor. Então quando as pessoas olham, era 800, agora é 2.000, não quer dizer que ele valorizou 1.200. É que o teu dinheiro de 800 já não vale mais 800. Você entendeu? Outro ponto é que um equipamento que foi vendido lá atrás, por 800, quando você tinha vários iguais, né? Então tinha, eu não compro esse aqui, mas compro outro. Hoje em dia você já não encontra mais os de 800, no mesmo nível. Então aí já tem um outro fator que faz isso aqui elevancar o valor,
certo? Então, um equipamento desse daqui que se encontrava direto aí por R$ 800, nesse mesmo estado, hoje você já não encontra mais. Então, isso aí vai agregando valor. Então, repetindo, primeiro, a inflação, né? O dinheiro não é mais o mesmo dinheiro. Segundo, o equipamento vai se deteriorando, né? Cada dia que passa, um equipamento desse aqui passa por uma enchente, por um atropelamento de trem, caiu do avião, sei lá, um meteoro caiu, destruiu, então um a menos, o que está salvo vai ser valorizado. Consegue entender? Ah, destruí esse aqui, certo? Tinha 2, agora destruiu um, só ficou... Bom, exemplo de carro, né? Pô, sei lá, uma Ferrari 250 GTO. GTO 250, né? Então, um dos carros que pegou o maior preço em leilão. Quantas tem ainda hoje no mercado? Ah, tem, sei lá, 30 no mercado. Beleza. Só que aconteceu um acidente lá nos Estados Unidos, no Vendaval, caiu um museu e esmagou uma. Então agora só são 29. Então, as 30 que valiam 17 milhões de dólares cada uma, agora são só 29. As que estão disponíveis à venda diminuiu também. Então quer dizer o quê? Vai valorizar. Você entendeu? Então quando as pessoas vêm e falam assim, poxa, era 800, agora é 1.200, não foi só o aparelho que valorizou. Foi todo esse contexto que eu acabei de citar aí. Você entendeu? E aqui no caso, né, como eu disse, o que está disponível à venda, porque tem muita gente que compra isso aqui e não vende mais, né? Agora, o ponto que ele quer chegar é que até quando isso vai? Até quando as pessoas vão pagar por um equipamento bem conservado, né? O preço que as pessoas pedem por um equipamento bem conservado. E aí é um outro porém, que é aquilo, as pessoas às vezes vêm aí no álbum de caras, né? Na internet e perguntam assim, quanto vale um QA 8800 da Quasar? Para mim, vale R$2.000. Agora, quanto pagam num QA 8800, né? Então eu colocaria para venda por 2.000, mas será que alguém paga esses 2.000? Não sei, você entendeu? Hoje pode ser que paguem, mas e amanhã, será que vão pagar? Vão continuar pagando? E aí a gente entra num outro porém, né? Que é o quê? É a economia do país, né? Você sabe que quanto mais dinheiro você tem sobrando para comprar as partes supérfluas, digamos assim, você compra, né? Então o cara está comprando um Quasar, uma velharia por R$2.000, por quê? Porque ele ainda ganha 5 conto por mês, porque ele ainda compra carne, ainda ele compra não sei o que, paga a escola. Mas se isso se deteriorar, digamos assim, que o salário dele caia para 3, o poder aquisitivo, né? Que o custo da vida dele multiplique por 2, ele já não vai ter mais dinheiro para pagar 2.000 nesse. Então isso pode ser uma coisa que faça com que essas coisas acabem perdendo valor, né? Perdendo valor. Então são várias questões, né? Existe um preço teto? Cara, às vezes eu fico pensando, pô, deve existir um preço teto, mas é muito difícil, né? É muito difícil porque enquanto a economia girar, enquanto tiver giro, tiver as pessoas comprando, não vai ter um preço teto, né? Cara, eu já citei aqui vários, eu me lembro de ver Maverick restaurado no padrão original do cara, são histórias, né? Que o cara nem colocou a bobina do lado do motor. Não, na verdade, nem colocou bobina na caixa de roda ali. Colocou bobina no lado do motor, que era como vinha original, quer dizer o quê? Restaurado nos mínimos detalhes, sendo vendido por R$120 mil. 120 eu me lembro. Né? Um vermelho GT V8 tal, restaurado, né? Como eu disse, com certos detalhes que nem a bobina ia lá na caixa de roda, mas sim lá do lado do distribuidor do motor. Sendo vendido por 120, né? Hoje, se você fizer uma pequena pesquisa aí, 120 você vai comprar lasanha, né? Então, agora até quando? Até quando isso vai, né? Não sei. Isso aí se eu soubesse responder isso para você, eu estaria fazendo dinheiro. Não, isso aí vai desvalorizar, ninguém vai mais comprar. Vou vender tudo. Ah, não, isso aí vai super valorizar, vai se tornar, eu vou comprar tudo. Né? Isso aí é o mercado, né? Se a gente soubesse essas respostas, a gente se anteveria ao mercado. Deixa eu emendar o vídeo aqui. Anteveria foi foda, acho que anteciparia, né? F. Suzano, fala César, beleza? Nosso amigo Douglas fez vídeos falando sobre o CD player de computador, coisas que andamos falando aqui, mas ele usou aparelhos que tem botões no painel, são mais antigos e difíceis de achar. Será que tem como instalar botões de controle pelos bornes? Se alguém conseguir,
dá uma força para nós. Então, eu falei sobre isso daí, a gente comentou bastante sobre isso, e ele fez esses vídeos, ele mandou lá para mim, eu assisti os vídeos e tal, e eu falei para ele assim, ó, a hora que você postar aberto os vídeos, eu gostaria de fazer uma reação, quer dizer o quê? Colocar o teu vídeo para tocar e ir falando, e comentando. Então eu vou pedir para ele isso, se ele autorizar, eu vou fazer vídeos aqui no canal, né, comentando tudo que ele falou no vídeo lá, pra gente estimular, digamos assim, ao bate-papo com relação a essas coisas, né? Então a gente estimula a discussão sobre esse assunto, tá? Então eu não vou te responder, eu vou deixar aí para uma hora e eu vou fazer vídeos reagindo lá se ele autorizar, tá? Continuando, Marcelo Guimarães, minha pergunta era a segunda da edição 251 e não teve respostas, por quê? E aí eu comentei numa pergunta que fizeram, né, que eu ia comentar sobre links externos. Cara, pessoas aqui mesmo que são membros do canal, que até vieram aqui na minha casa e falaram assim, pô, eu fiz uma pergunta e sumiu, ou você não leu. Cara, às vezes a pergunta aparece para você, mas para mim não aparece. Então, as que aparecem aqui para mim, eu respondo. Se por um acaso eu não dei coraçãozinho, se eu dei coraçãozinho na sua pergunta e não respondi, aí a falha é minha. Mas se eu não dei coraçãozinho é porque ela não apareceu para mim. E por que às vezes não aparece uma pergunta para mim? Porque as pessoas põem link externo, às vezes o YouTube corta, escreve alguma palavra que o YouTube não concorda, né? Famosa censura, aí ele não... a mensagem fica só para você, não aparece para as outras pessoas. A pessoa até que veio aqui e falou assim, César, você corta alguma mensagem, alguma coisa? Não, eu não corto, não censuro mensagem nem de hater, né? Nem das pessoas que vêm encher meu saco aqui, eu corto, então deixo tudo aí. Eu não corto mensagem nenhuma. O que pode acontecer, vou repetir, é o YouTube entender que está passando um link com algum propaganda, algum vírus, alguma coisa assim. Por isso que às vezes não dá para passar link no YouTube. Ou então você usou alguma palavra que o YouTube entenda que seja nociva, né? E aí parece para você lá que você tá lá, ele não vai te avisar. Ah, você passou, não. Vai estar lá, você vai aparecer para você, mas para mim não aparece e para mais ninguém do canal aparece. Então, resumindo, se eu dei coraçãozinho e não respondi, foi falha minha, refaça a pergunta e eu respondo a semana que vem. Se eu não dei coraçãozinho é porque não apareceu para mim, e aí você pesquise lá, você usou algum termo, ou alguma palavra, ou alguma coisa que o YouTube acabou, né, entendendo que é alguma coisa errada e não passou, e não abriu a mensagem para todos assistir, inclusive para mim ler a mensagem, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então é por isso que lá no começo eu falei, o dono do canal não aceita link externo. Não é isso. É que se você botar um link externo, o YouTube pode entender que é um vírus ou alguma coisa assim, como eu já falei, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona o YouTube, é assim que está funcionando a nossa internet e provavelmente vai piorar mais ainda, né? Claro que se realmente foi um vírus que você passou, ou se você escreveu as palavras tipo a do bigodinho, né? Você não sabe o que é bigodinho, pesquise aí. Ou se você não sabe, escreveu alguma coisa tipo crime, né? Você sabe o que eu estou dizendo? Crime. Ou então aquilo que a pessoa faz com a sua própria vida, né? Ou digamos assim, ela mesmo se mata. Puxa, não podia falar isso, né? Então se você escreve essa palavra aí no YouTube, praticamente você é censurado, você entendeu? Sabe aquilo? Tipo, o cara se jogou da ponte. Capaz de censurar o que eu estou falando aqui. Ainda bem que o vídeo é com um monte de fala, né? Eu falo bastante. Espero que não censure, mas entendeu? Então, se você fez a pergunta e eu não li, tente refazer ela, tente analisar ela para saber o que você escreveu ali que o YouTube pode ter entendido que seja ofensivo, né? E aí refaça a pergunta e eu leio para semana que vem. Então é isso, respostas número 253. Deixe sua pergunta, não deixe o respostas de sábado morrer, ou não deixe o respostas de sábado virar quinzenal, que é mais ou menos isso que eu estou pensando em fazer. Faça uma pergunta, assista, dê o like, né? E contribua aí, ajude o Resposta de Sábado não se tornar nem quinzenal e nem acabar não existindo mais, tá? Porque olha só, aqui acabou de ser 1 hora e ainda tem mais umas 5 horas de edição desse vídeo aí. Mas é isso aí, deixe sua pergunta para semana que vem, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar e vamos lá.
rezar aqui para não voltar nosso defeito. Deixa eu ver. Vamos lá, rezem aí. Pá. Aí. Então quer dizer o quê? É um mau contato mesmo, tá? Então tem que tirar a plaquinha, recolocar os integrados, limpar as perninhas de integrado, esse tipo de coisa. Se for mais do que isso, refazer solda. Mas por enquanto, beleza. Então quer dizer o quê? Não é defeito, né? É um mau contato mesmo. Deixa eu baixar aqui os volumes. Ó, baixei, aumentei lá em cima. Ó, mas aqui é um mau contato no potenciômetro. Ó. Tá, aqui, ó. Tá no máximo. Baixei. Máximo. Ó, e ó, o LED de proteção indica que tá saturado. Ó. Deu baixo, ele fica piscando também, ó. Então esse mixer aqui é bem legal, bem bacana. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Deixa uma pergunta aí para a semana que vem. Abraço. Mau contato aqui também, porque tá zerado.